Eu queria te dar as boas-vindas ao primeiro programa de podcast da Igreja do Nazareno Mão que Resgata. Esse programa vai ser um programa um pouco diferente, porque ele tem um intuito, um propósito específico, que é divulgar essa nova série de ensinos que a gente vai começar a partir desse próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. E eu estou aqui com um grupo que vocês com certeza já conhecem, né? Todos estão aqui reunidos, ansiosos para falar sobre um assunto muito pertinente que nós vamos trazer nessa nova série, que nós carinhosamente colocamos o nome de A História de Deus. Então, eu queria, antes de mais nada, explicar, eu acho que tanto para quem está nos assistindo quanto para vocês aqui, de forma um pouco mais detalhada, como que nós chegamos nessa série, né? Esse ano, do final do ano passado para esse ano, eu estava lendo um livro que era para ter trazido para cá e acabei não lembrando. Na verdade, eu lembrei de trazer, mas a minha esposa, Parabéns, Vanessa, Tomás. muito interessante, levou esse livro embora hoje, então eu não pude trazê-lo. Mas é um Que livro do bom. Larry Crabb, chamado Chega de Regras, né? Eu já tenho falado desse livro para algumas pessoas porque esse livro tem mudado a minha concepção para muita coisa. E num determinado momento desse livro, que para contextualizar um negócio que o Larry Crabb está falando, ele meio que faz um resumo sobre a história de Deus. Eu achei isso muito interessante porque atualmente a gente fala-se muito sobre o homem, né? Fala-se muito sobre nós, como se nós fôssemos o protagonista ou os protagonistas da nossa própria história de salvação. E esse resumo que o Larry Crabb fez no meio desse livro, que não necessariamente tem o foco do livro, mas ficou bastante interessante, ele volta esse protagonismo para Deus. Então, a história de quem? Do homem? Não, a história de Deus. Então, ele começa falando sobre os momentos antes da criação, passa pela criação do universo, depois a criação do homem, a entrada do pecado no mundo, depois ele vai para algo que ele chama de o plano Emanuel, que nós chamamos aí também do plano da salvação, e depois ele termina na glorificação. Então ele percorre o caminho todo de forma bastante resumida, bastante concisa, mas eu achei muito interessante nós falarmos sobre algo que, obviamente, a gente já fala, mas com outro prisma e analisando por outro lado para entender, de repente, detalhes que a gente deixa passar despercebido quando a gente tenta se colocar no lugar de protagonista dessa história e a gente tira Deus da história. Então, estávamos preparando outro tipo de material para começar esse ano na escola bíblica, na parte de ensino da igreja, mas quando eu me deparei com isso, eu falei, poxa, a gente podia fazer alguma coisa com relação a isso aqui. Isso que eu estou falando para vocês são 3 páginas dentro de um livro de 250 páginas. Então, para compor o material, a gente utilizou isso como gancho e depois a gente foi buscar alguns outros exemplos e algumas outras fontes para ilustrar um pouco melhor essa história de Deus, com base nesses capítulos que eu falei para vocês. Então serão 4 aulas. A primeira aula a gente deu o nome de antes da criação, ou quando só existia Deus. Depois uma segunda aula é quando Deus ele efetivamente cria o universo, o homem. Na terceira aula é quando inicia-se então esse plano Emanuel. E depois na quarta aula, então, é a glorificação. Hoje, especificamente, nós vamos falar do primeiro capítulo, que é antes da criação, que é quando só existia Deus. E aí vai trazer algumas dúvidas, alguns assuntos interessantes, e o intuito nosso aqui é discutir um pouco daquilo que vai ser falado na aula, para que a gente possa duas coisas. Primeiro, fazer com que as pessoas entendam um pouco melhor, com um pouco mais de calma, aquilo que a gente vai debater nas aulas. E também trazer um pouco de reforço de conteúdo, né? Porque a gente sabe que o tempo das aulas às vezes é muito curto, né? Então a gente vai ter esse momento extra para a gente poder se aprofundar um pouco mais. Então a ideia é fazer um episódio desse por capítulo. E aí a gente vai trazer pessoas diferentes também,
E começamos hoje com vocês. Né? Eu achei por um momento que nós estaríamos em todos os capítulos, pessoal. Então, Eu vocês também. pensaram Eu esperava isso? não sei o que muito vocês estar em todos. pensaram aí, Eu posso mas estar em todos? Como Posso vocês pedir? foram inocentes, eu gente. me senti usado agora. Eu posso me sentir um co-host do Gabriel? Vocês foram os primeiros. Vocês foram os primeiros. Vocês tinham que estar lisonjeados que vocês foram os primeiros. Eu não posso me sentir um Nossa. co-host do Gabriel? Co-apresentador, né? Co-apresentador do Gabriel Damasceno. Posso Muito ser bom. o seu Louro José? Muito bom. Então, o que vocês... Eu passei previamente para vocês aqui, vocês três. Eu passei o material para vocês antes de ter passado o material pro restante da igreja. Então, quando eu passei o material dessa primeira aula, que fala sobre esse momento antes da criação do homem, esse material ele se concentra em, acho que duas coisas, que são dois fatores importantes, que é a criação dos anjos, né? Sim. E a queda de Lúcifer, né? Como que Lúcifer começou, etc. O que mais chamou a atenção de vocês? Porque eu estava na casa de algumas pessoas durante essa semana, esse final de semana, eu falei um pouco sobre essa série. E falei um pouco informalmente sobre o que nós iríamos falar. E quando eu falei a palavra Lúcifer, todo mundo entrou em colapso, do tipo assim... Bate na madeira. Não nesse colapso de medo, etc. Não, mas no sentido assim, cara, a gente sempre quis ouvir alguma coisa sobre isso. E a gente nunca teve uma oportunidade para ouvir. Então, a impressão que eu tive é que as pessoas foram, assim, mega curiosas com relação a isso. Mas porque vendo o material quando você enviou, a gente vê que a gente começa a estudar de Gênesis pra frente. Então a gente não busca saber o antes da criação. Então a gente ouve falar de Lúcifer, ouve falar de Satanás, mas em Isaías, né? E então a gente nunca buscou assim, creio eu, pelo menos, eu creio que muitas das outras pessoas também nunca buscaram saber mesmo essa queda, o antes. Então isso aí é algo que, poxa, primeira vez falando disso, nunca ninguém falou, não ouvimos nunca uma pregação sobre isso. Então é algo assim que é muito interessante. Eu achei muito bacana a gente se aprofundar nisso daí e entender, porque é bem interessante. É uma matéria assim que o pessoal não pode perder um capítulo porque vai ser top. Então, vocês acham que a gente acertou o tema nessa... Sim. Pelo menos nessa primeira aula? Eu tenho a sensação que sim, porque eu acredito que são as perguntas que formam os pregadores, né, cara? Uma pessoa Foi questionadora... profundo aí, né? Não, sem sombra de dúvidas. Uma pessoa questionadora... É por isso que eu trouxe o Black. Sem sombra- Já valeu o é. investimento, Black. Por a favor, propósito, Black, fale pessoal, por mim. de nada. No final eu vou fazer uns agradecimentos. Então, não se preocupe. Fale por mim. Agora eu vou falar pelo Marcos. Fale por mim, por favor. São as perguntas que formam e que geram os pregadores. Isso pra mim é algo incrível. Dependendo da igreja, eu acredito que isso não vai se restringir só à mão que resgata, mas dependendo do local onde essa pessoa está, de repente, eu vou olhar para os dois lados, tá? De repente não existe espaço para questionadores e de repente a igreja não forma questionadores, entende? Porque se você for ver, cara, de onde que Adalto Lourenço, ele tira a curiosidade de entender o que aconteceu entre Gênesis, o que nós entendemos por versículo, né? O que aconteceu entre Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. De onde que Adalto Lourenço vai tirar a curiosidade de entender o que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 3? Né? Adalto Lourenço é um cara... Eu já enviei... Eu tenho um hobby. Enviar vídeos do Adalto Lourenço pra quem é ateu. Cara, é demais. É muito legal. Morde a testa. Então é bem isso que o Rodrigo trouxe, cara. Porque você espera passar, nossa, muitos capítulos, até chegar em Isaías que dá uma pincelada, mas beleza. E antes do clique, né? Parece que perguntar isso é pecado, né? Se é uma igreja neopentecostal, então, putz, aí piorou mesmo. Aí que não tem questionamento nenhum, aí que ninguém pergunta nada. É aquele formato, é aquela voz. E não precisa nem ser assim. E ninguém pergunta, ninguém tem sede de ter curiosidade, né? Não, mas então, não precisa nem ser assim, essa igreja neopentecostal. É porque eu nunca fui de perguntar. Eu era da Batista. Quando vocês falam perguntas, vocês estão querendo dizer... Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que Deus criou ou permitiu a criação de Lúcifer? É esse tipo de pergunta que você está dizendo? Sim, Esse sim, tipo de pergunta. sim. Ou a igreja tem medo, ou então não tem espaço pra perguntar. É o medo de falar, caraca, que burrão, por que tá perguntando tipo, isso? Ou tá fazendo pergunta desnecessária? Sim. Tá, jogando, cara, gastando nota, sabe? Tá falando ali ao vento, não faz... Tá doido? Como é que você pergunta um negócio desse? Tem tanta pra que pergunta... Deus criou o diabo? Ah, pra ser humilhado.
Manja? Tem tanta pergunta Pra vi- melhor pra ser feita, por que você tá perguntando Pra isso? viver debaixo da sola do meu pé. Mano, será mesmo? E por que vocês acham, então, que Deus permitiu a criação de Lúcifer? Vamos dizer dessa forma. Bom, o Márcio ele levantou a mão ali, não sei se Ah, você não, que tá em não, casa vamos- viu. O Márcio não levantou Márcio a levantou mão. a mão ali. O Márcio, agora vocês me pegaram. Eu acabei de falar que eu não sou a pessoa de fazer a pergunta. Eu não estou perguntando isso, não é uma pergunta que eu estou perguntando porque eu tenho a melhor resposta. Eu quero ouvir mesmo a resposta de vocês porque estou na mesma bala que vocês. Cara, eu acredito que como toda a criação, ele foi criado para um fim perfeito. Eu não vejo Deus, um Deus sádico, eu não vejo um Deus de sacanagem, não vejo um Deus aleatório, eu não vejo um fazendeiro de formiga. Não vejo isso. Mas o coração do malandro se enveredou para outros caminhos, né, cara? Não tem como. Uma pergunta interessante que eu já ouvi foi o seguinte: se não tinha pecado, por que Lucas, gente, pelo amor de Deus, Lúcifer pecou, né? Essa é a pergunta, tem uma pergunta que é sempre embutida nisso, né? Sim. Como que Lúcifer caiu, né? O que aconteceu? É o orgulho, né? Orgulho. Ele quis ser maior que Deus. Ele foi criado, porém um dos anjos mais lindos o Senhor criou. E ele vendo aquela beleza nele, ele falou assim: ah, eu quero o trono. Eu quero ser maior que Deus. Então já mostrou a soberba. Eu quero apimentar. Vixe. É pecado ser bom em alguma coisa? Que aí eu acho que a gente entende a intenção do coração da pessoa. Mas ser bom. Não, ser bom Uhum. acho que não é pecado. Não. Depende que- da intenção do seu coração. Ó, você é bom. Mas e aí? Isso. Se a gente for. E o que você tá fazendo? Qual que é a O finalidade? que você tá fazendo com isso? Qual que é a finalidade dessa habilidade acima do normal que você tem? Então, é que tá, porque eu acho que não é pecado, inclusive não é pecado você se achar bom. Calma. Eu sou o melhor. Não, eu também acho que não. É que assim, melhor. Não, se a gente Cristiano for, Ronaldo, se a eu gente sou for o pela melhor. medida de Paulo, né? Então, assim, você tem que olhar pra você na medida certa. Nem se achar um traste, Sim. mas também não se achar o anjo, o querubim mais bonito dos céus, como Lúcifer se achava, porque efetivamente ele era, né? Sim. Em tudo que a gente vê de estudiosos, que não, Lúcifer Sim. era um querubim, um anjo de luz, Sim. então ele era tão Estrela da manhã. estrela da manhã. Inclusive, acho que vale a gente dizer isso aqui, né? Que a palavra Lúcifer não existe na Bíblia, né? Não. Sim. Não, Um erro de tradução. tem Satanás, tem tudo, menos Lúcifer. E era a estrela da manhã, um anjo de luz, etc. E aí tem também aquela questão de que Lúcifer era responsável pelos louvores, Sim. né? Segundo alguns estudiosos, Lúcifer era responsável por prover meios para que os outros anjos louvassem a Deus Deus. através da música e tal. Então, normalmente isso é algo que sempre pega bastante, inclusive quando a gente vai falar de música secular, Você por vê exemplo. o quanto de referência que ele tinha no céu, que 1/3 do céu desceu com ele, né? Um terço Se desse ele homem. não fosse influência, tão importante, se não fosse tão influente, É. talvez desceria ele mais alguns. Mas não, foi ele 1/3, né? Então Total. ele era bem. Eu acredito que ele não soube destinar muito bem, né? Essa habilidade acima do normal, acima do comum, para a pessoa que deveria, a saber, o E aí, Deus, né? e aí é onde entra a sua pergunta, né? Você falou, será que é pecado? Não, não é pecado, mas Então, aí vai da não. intenção da mas pessoa, é né? porque ele queria, literalmente, ele queria ser maior do que Deus. Sim. Respondendo a minha pergunta, eu não acho que é pecado. Eu não acho que é pecado. Uhum. Tá? Porque parece que, né? Sim, sim, Eu sim. não acho que é pecado, se é bom mesmo, e tá tudo bem. E tá tudo certo, ué. E aí, se o cara estudou mais, leu mais, se dedicou mais, a menina foi lá, fez, né? Fez acontecer, então. Interessante. É um pensamento interessante. Agora, nessa linha que a gente está falando, então, por que Deus iria... Se Deus... Você falou uma frase muito interessante. Deus não é um fazendeiro de formiga, né? Não é o fazendeiro que vai lá e. Mas, obviamente, pela onisciência de Deus, Sacode, ele né? sabia o que iria acontecer. Sim, certo? sim, A gente sim. concorda que Deus, ele conhece, por conta da eternidade, ele conhece do começo até Sim. a eternidade que não tem fim. Então ele sabe tudo que vai acontecer. Então, se ele sabia o que ia acontecer, por que vocês acham que ele permitiu, vamos falar de Lúcifer especificamente, ele permitiu com que Lúcifer se enveredasse por esse caminho e caísse? Porque se a gente for analisar, a gente pode ver que assim, se Deus não permitisse, como que hoje teria o mal e o bem? O mal e o bem seria o quê? A luz
e a falta da luz. A falta da luz hoje a gente pode ver que é Satanás. É a falta, é a ausência de Deus. Nossa, deixa eu usar aquilo que eles falaram lá, Pode. que é o negócio. O frio não existe. É a Sim. falta de calor. Nossa, é daquele vídeo que eu mandei. Aquele vídeo que você mandou. Muito legal, muito isso legal. Total. Porque a gente fala, mas assim, o inferno não é o inferno por ter o capeta, por ter o Satanás. O inferno é porque não tem a presença de Deus. É a ausência de Deus naquele lugar. Então, Deus, ele sabia, mas teria que ter isso, né? Ou seja, para você ter o mal, não é a criação do mal, é simplesmente a ausência de do bem. Deus, A ausência do bem. Deus. A ausência da luz nas trevas. Legal. Mas, se a gente for... vamos trocar Lúcifer por exemplo, Hitler. Se Deus tem a onisciência... Eu tô tentando fazer a gente pensar. Sim. Se Deus tem a onisciência da coisa, por que Deus permite, por exemplo, com que um Hitler venha a nascer? Eu gosto muito porque hoje nós vemos um tempo que a arte copia a vida, né? Nitidamente. Filme, novela, essas atrocidades, essas histórias que nos tiram fôlego. Cara, tudo isso acontece na vida real. É que não chega aos nossos ouvidos. E isso que você está perguntando me lembra muito o filme lá dos Vingadores, né? Quando tá todo mundo reunido, e ele, cara, como é que a gente vai matar o Thanos? E aí tem um cara que fala assim: vamos voltar no tempo, quando ele era um bebezinho Thanos, Muito bom, verdade. Já era. Tem isso ia aí. esganar ele. E assim, por que Deus não permitiu então ele pegar uma meningite, uma E aí, peste negra e o Hitler morrer? Mas um dos, eu não lembro quem, não sei se é o Hulk, um dos Vingadores levanta um tema interessante. Você teria coragem de voltar e matar um bebê? E Lembra? não, Ele fala. total, e assim, É porque... só um bebê inocente. É só um bebê inocente, pô. Exatamente, mas desde a fundação do mundo, eu acredito num Deus que faz acontecer, faz funcionar o lance do planta e colhe, sabe? Certamente o homem, ele colherá daquilo que ele plantar. Hitler, né? Eu já ouvi isso em alguns outros cortes de outros programas e as pessoas pensam só esse pelinho, mas gente, sabe? Nenhuma cabeleira é composta só de um cabelinho, então tem que ouvir a frase até o final. O cara, ele tinha qualidades absurdas, novamente. O cara, ele tinha uma visão retórica, discurso, a capacidade de motivar as pessoas a fazer aquilo que ele, né, dizia que era o certo. Tá falando de Hitler, né? De Hitler. É um cara que Mas só engajava que todo mundo, né? definitivamente o cara se enveredou por um caminho nada a ver, manja? Mas também, se não fosse Hitler, olha que estranho falar isso, né? Se não fosse Hitler, nós não teríamos tantas histórias de fé. Nós não teríamos tantos heróis e mártires da fé, né? Então, de repente, esse mal que se levantou serviu para dar uma sacudida em algumas pessoas, para impelir para esse lado, né? A Cornélia Ten Boom, ela escreveu um livro chamado O Refúgio Secreto, que se passa muito próximo dessa guerra da Alemanha, de país que se levanta contra o país, e aí persegue mulher, aí persegue principalmente os judeus, persegue principalmente os cristãos, e assim, essa mulher, qual que era o papel dela? Trabalhava na relojaria do pai dela, levava comida lá, tava esperando acontecer algum romance na vida dela, e a vida dela era isso. De repente estoura a guerra, e a Cornélia, pasme, ela foi a mulher que literalmente mais salvou crianças. Depois procure, dê um Google, Cornélia Ten Boom, O Refúgio Secreto. Essa mulher salvou inúmeras crianças, ajudou inúmeras pessoas na cadeia. Assim, o que essa mulher fez foi absurdo. Se não fosse cenário de guerra, nada disso teria acontecido. Se citar mais é uma autora que eu não conheço, eu vou colocar o fone aqui e vou deixar vocês, tô brincando. Muito bom. Não, Se você for sair, eu faço o quê? Isso não, mas o que você tá falando é muito legal. Eu com o Rodrigo aqui, gente. Eu me lembrei de uma história que eu vi do próprio Rodrigo Silva, que a gente viu alguns vídeos dele esses dias. Mas é um outro vídeo. Ele é perguntado. É a primeira vez que eu vi um vídeo do Rodrigo Silva na vida. Eu não sabia quem era Rodrigo Silva. Eu nunca tinha visto aquele cara na vida. Pode crer. Aí quando começou o vídeo, era um auditório, assim, com uma gravação bem amadora. E uma menina levantou a mão no auditório e falou: eu quero fazer uma pergunta. E aí ela perguntou assim: por que Deus permite com que pessoas ruins elas venham a nascer, né? E aí o Rodrigo disse o seguinte: imagina que Deus
Não, imagina, ele trouxe o exemplo pra ele. Imagina que eu sou professor de vocês. Não sei se era uma sala de aula, o que era. Eu sou professor de vocês. E eu dou uma avaliação pra vocês fazerem com relação à minha aula. E eu peço pra vocês darem uma nota pra mim, sei lá, de 0 a 10, por exemplo. Aí vocês vão, dão uma nota. Cada nota uma folha, vocês me entregam uma folha. Vocês saem da sala e eu vou olhar essas avaliações. Então, as notas, eu pego a primeira folha, cara, essa aqui deu 3 pra mim. Eu pego ela e coloco aqui. Aí eu pego a próxima folha, essa aqui deu 10. Eu coloco desse lado aqui. Essa aqui deu 4,5. Aí eu coloco aqui. No final, eu separo, então, as notas boas Das ruins. das ruins. Eu pego as notas ruins, rasgo, jogo no lixo. Eu pego as notas boas e eu levo pro diretor da escola e falo assim, olha, recebi as avaliações da minha aula. Ele trouxe esse exemplo para dizer o seguinte, cara, se Deus só permitisse com que pessoas boas nascessem, era exatamente o que ele estaria fazendo. Ele estaria condicionando todo mundo, cara, a simplesmente adorar ele, simplesmente amar Exato. ele. O que eu tenho comigo é isso. Que Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe de tudo. E tem coisas que se acontecesse pro bem, como que o nome de Deus seria glorificado? Sim. Então tem coisas que tem que acontecer na vida de pessoas ou algo e circunstâncias que acontecem para que o nome de Deus seja glorificado. Porque se tudo fosse acontecer pro bem, onde Deus ficaria nisso? Tá tudo bem, Exato. tá tudo certo. Claro que tem coisas que a gente escolhe, são escolhas nossas, porque a gente tem o livre-arbítrio de estar escolhendo, né, caminhos para nossa vida. Mas tem coisas que Deus permite para que o nome dele seja glorificado através dessa situação. Sim. Então, isso que acontece é para que o nome de Deus seja glorificado. Por que que Hitler... Por que que Deus deixou acontecer tudo que aconteceu com Hitler? Mas foi que nem o Black falou. Muitas coisas que aconteceram, hoje a gente tá aqui por causa que Desencadearam, né, cara? desencadeou muita coisa. Então, boas, assim, né? nada foge do controle de Deus. Mas Eu gosto muito de tem um pregador que ele dá um exemplo, eu não sei os materiais, né? Agora eu não vou poder falar porque eu não sei. Ele tá prestes Tá bom, a citar alguém que a gente tá bom, não Eu não lembro vai os citar de materiais, novo, vai eu não citar de lembro novo. os materiais, ele tá no mas celular, ele tá vendo que ele tá com todos os livros abertos. os dentistas ali, os dentistas, eles usavam uma série de metais ali e jogavam um esqueminha ali e misturava pra recompor o dente, pra fazer o lance lá da resina, né? E o que acontece? Ele compara a palavra de Deus com essa mesma mistura de metais aí em relação à nossa fé. Muitas das vezes Deus ele lança uma palavra, ele ministra uma palavra sobre a nossa vida, mas, cara, existe uma janela ali para você misturar a tua fé para aquilo que de maneira aquilo aconteça de maneira efetiva, para que você alcance aquilo. Sim. E eu acredito que a maldade também, cara. Eu acho que o contrário também é verdadeiro. Existem situações ali, oportunidades, os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Então os caras maquinam mal, os caras se dedicam em operar a maldade. Sim. E aí acaba terceirizando isso, né? Pô, o cara foi lá, sequestrou 2 aviões, jogou lá no World Trade Center cadê Deus em tudo isso? Uai! Aí eu quero devolver a pergunta. O que Deus tem a ver com isso, velho? Sim. Era mais fácil ter matado esses caras? Se existe o mal, Não é? tem que acontecer o Era mal mais fácil também. ter acabado com esses caras antes, eles terem morrido antes, não aconteceria absolutamente nada. E você continuaria com a sua desonestidade, você continuaria traindo a sua esposa, você continuaria sendo um lixo de cidadão, tá ligado? Eu acho que quando as pessoas elas insistem em manchar a história de Deus, em manchar a história de Deus através da arte, cara, tem que devolver a pergunta pra essas pessoas, mano. Se de fato tá, e você? E você? Eu tô reclamando de quem tá no poder hoje no Brasil, mas eu tô sendo mais honesto? Eu tô sendo mais... É que né? a gente gosta de terceirizar a nossa responsabilidade, Sim. né? Então, assim, se é algo bom que tá acontecendo, a gente... É Deus. Não, veja bem, se tem alguma coisa muito boa acontecendo na nossa vida, vamos supor que você é um ateu, por exemplo. Aí não é Deus. Não. Aí, não, a gente, A pô, obra do acaso. Sim. você trabalhou pra conquistar sorte. isso aí e tal. É. Agora, se acontece um acidente terrível, por exemplo, aí é Deus. Uhum. No mínimo, Deus foi omisso. Cadê Deus? Cadê Deus? Porque Deus... E é muito isso, né? A gente culpa Deus por alguma coisa que, cara... Depois que o pecado... E aí, isso que é legal, porque a gente vai desenrolar isso na segunda aula. Será que a gente vai começar a falar sobre a entrada do pecado no mundo?
e as consequências que isso teve. Então, assim, não era plano de Deus com que você batesse teu carro, por exemplo, a não ser que Acho que tenha não. algum propósito específico. Sim. Mas, a partir da entrada do pecado no mundo, então aí as coisas mudam de figura. Gera desequilíbrio. É, porque gera tem desequilíbrio. aquela, que nem a gente viu lá no vídeo lá, tem aquela luta, né? O inimigo, ele trabalha todo o tempo. Sim. Ele trabalha todo o tempo, ele quer te derrubar todo o tempo. Ah. Então, assim, se Deus tivesse no controle de tudo, o inimigo não teria trabalho nenhum. Não, peraí, hoje eu vou ver o que eu vou fazer na vida do Márcio pra dar alguma coisa ruim. Vou ver o que eu vou fazer hoje na vida do Gabriel pra dar alguma coisa ruim. Então, da mesma forma que Deus trabalha ao nosso favor, o inimigo também trabalha contra o favor de Deus na nossa vida. E Então, é isso aí. essa luta espiritual que continua, porque a batalha que começou no céu, né? Quando Os anjos, quando os entre anjos eles, caíram, né? Sim. Junto com Lúcifer, espiritualmente falando, essa batalha continua até hoje. continua Né? até hoje. Sem Eles dúvidas. falam que nesse momento tá tendo luta lá. É o que a gente vinha falando no carro, né? Sim. Não é? É a diversidade. Óbvio, Todo dia tem luta no tem céu. situações, e acho que é interessante a gente pontuar isso, tem situações, o crente moderno tá acostumado, e aí de novo a terceirização. O crente moderno tá acostumado a culpar ou Deus ou o diabo. Sim. Ah, tudo é o diabo. Na verdade, Nada é ele, né? nada é ele. cara. Nada Nada é é ele. ele. Imagina. Oxe, eu Não sou pode, Não certinho. é ele que Não, culpa de Deus. Imagina. Não pode, né? não pode. Aí cortou a luz na tua casa, você não pagou. Ah, É, cara, ó, ô, Satanás Deus. tá se Ô, levantando. Subi lá pra fazer um gato, tomei um choque, ao diabo aí se o diabo levantando. se levanta. Nem o gato deixa eu fazer direito. Exatamente, o diabo tá lá quietinho, cara. Você tá, poxa. Então, tem isso aí também, né? Mas tem muita diversidade que realmente a gente vem Sim. sofrendo opressão e tal, e Sim. a gente sente muito isso na pele, principalmente quando você tá ativamente tentando fazer alguma coisa que tenha um propósito espiritual, né? É, pra glorificar o E nome de vocês Deus. acham que essas coisas às vezes são pra nos fortificar? Pra nos manter cada vez mais firmes? Então, aí depende. Aí tem, ó, vamos separar tentação de provação, Sim. Tá. certo? Tem coisas que não é pra te edificar. Por exemplo, tentação não é pra te edificar. Deus Sim. não tenta ninguém. Deus não tenta. Cara, Sim. qual que é a instrução da Bíblia? Você fugir da tentação. Então, agora eu tô mais forte porque eu tô sofrendo muita tentação. Não. Agora, provação Sim. já é algo. Agora, tem um negócio muito interessante que o Luciano Subirá fala, né? A gente confunde muito isso. A tentação, ela é natural. Só que o escape é sobrenatural. Então isso é interessante porque quando a gente está diante de uma tentação, como que a gente tenta fugir dessa tentação? Naturalmente. A gente tenta criar Meios, Meios. situações, né? para fugir da tentação. Quando na verdade é o contrário. A tentação, ela é natural. Ou seja, é da sua carne. Simples assim. Só que o escape é sobrenatural. Então você não escapa da tentação sozinho. Você escapa da tentação sobrenaturalmente. E é aí que a gente peca. A Sim. gente não entende esse conceito. Muito interessante. Eu vi o Luciano Rapaz, Subirá falar isso você aí. pecastes menos essa semana, hein? Você estudou muito. cara. Pecastes menos. Eu não estudei muito, não. É isso. Mas aí entra nisso que o Márcio tá falando, né? Você ia falar sobre. Não, sim, era isso. Era isso mesmo que você falou. Uhum. Só que aí você dividiu aí as coisas. Né? Eu queimei o que você ia falar. né? Não. Você dividiu. Ele tinha Não, cara, você- certinho pra Você falar. dividiu. Pessoal da a produção, tentação corta da- o microfone do Gabriel, porque Não, o você Luciano Subirá, eu não. dividiu a Tentação da aprovação. a tentação da aprovação, assim, Sim. majestosamente. sim. Eu não, o Luciano Subirá. gente. É. Isso, Manda um beijo pra ele. Ele vai te Vou ver. mandar um WhatsApp pra ele. Ele vai te ver, relaxa. Cara, mas é muito legal. Pensando nos anjos, o que que você... Agora é bem pessoal, tá? Agora eu vou te pegar, porque essa aqui a gente não ensaiou não, hein? Isso aqui é programa ao vivo, tem essas coisas. As outras a gente ensaiou? Não, vocês também não, ensaiam sem- também não. Eu acho que se vocês tivessem ensaiado, vocês não tinham me colocado Nem nesse eu, porque ensaio, eu né? não Temos sabendo um do grupo no ensaio. WhatsApp aqui. Ai, Na opinião de vocês, qual que é ou que seria, assim, teologicamente, assim, vamos viajar, vamos gastar palavras aqui, né? Finalidade dos anjos, cara. Deus criou os anjos, finalidade dos anjos, assim. Nossa, hein? Tá. Eu acho que seria, vamos pôr assim, um exército. Fugiu a palavra aqui agora. Na região celestiais, vamos colocar aqui. Não seria essa palavra, mas vamos colocar assim. Seria um exército de Deus que luta com a gente só na região celestial.
Porque tem Mas- coisas que a gente não consegue batalhar com Agora, eles. puxando um negócio que o Black falou, por que que Deus criaria um exército sem ter quem batalhar? Porque com quem que batalharia? Vou esperar um pouquinho mais pra colocar alguma coisa. Vai lá. Porque eu acho que eu vejo que hoje os anjos nos ajudam nisso. Hoje, né? Não, sim, Porque tem, perfeito. tem os anjos do mal e os anjos de Deus. Tem Satanás e seu exército e Deus e o exército. Agora, o porquê que Deus... Qual que é a finalidade dos anjos? Qual que é a pergunta mesmo que você fez? Não, eu falei, sei lá, qual que é a finalidade da criação dos anjos, assim? Ele fez Eu uma acho que pergunta. seria pra isso. Adoração? Pra Também. ser Não, sim. adorado, pra compor a criação? Acho que depende do... Porque se for analisar o que a gente tá conversando, que nem a queda de Lúcifer, tudo... Que ele já sabia. Já sabia. Então, assim, criou já sabendo pra que criou, né? Mas Deus, assim, Deus sabia porque ele é onisciente, certo? Sim. Mas como o Black falou, Deus não é um fazendeiro de formiga. Então, eu acho que Deus não criou os anjos já pensando que, apesar dele saber, porque assim, a nossa cabeça é limitada, né? Então a gente não consegue, por exemplo, uma coisa que a gente não entende é a eternidade. A gente não consegue simplesmente entender Sim. a eternidade, porque nós somos limitados nisso. E tem algumas perguntas que a gente também é limitado na resposta, a gente não consegue entender. Mas eu vi alguém falando isso em algum lugar, eu não lembro onde. Eu acho que isso é muito verdade. Deus, ele é um ser de compartilhamento. Então ele criou o homem, ele criou os anjos, Sim. porque ele quer compartilhar de tudo aquilo que existe. Então, assim, Deus, ele não iria... Veja bem, não estou tentando imputar em Deus como se Deus precisasse de alguma coisa. Mas ele quer nos dar a oportunidade de, junto com ele, participar. Por exemplo, nós participamos ativamente do plano de salvação, certo? Sim. Você vai lá, prega o evangelho pro seu amiguinho, ele Sim. aceita Jesus, vai pro céu, você participou ativamente do plano de salvação. Deus precisava de você? Não. Não. Mas ele te permitiu participar, porque Sim. ele é um ser que gosta de compartilhar. Então, eu acho Certo. que a própria criação dos anjos talvez entre um pouco nisso. Assim, agora explicar, né? Literalmente uma pergunta que eu não tenho a resposta. Eu imagino algumas coisas, Sim. né? Porque eu- E o que eu acho legal também é encorajar e engajar as outras pessoas que estarão conosco na EBD, assistindo essa série juntamente com o Gabriel, ou então assistindo esse programa, que, cara, tá tudo bem algumas perguntas não terem respostas. Porque você não tem na Bíblia esse manual, entende? Então, de repente, alguém também, sei lá, tem essa dúvida. Essa não é uma dúvida inédita, né? Mas, de repente, outras pessoas também têm essa dúvida, mas, cara, não consegue pôr na mesa, não consegue conversar aqui, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Confabular. Não consegue aqui... Confabular. Não sei nem como coloca isso numa frase. É igual com falar aplicação na frase, Hulk. Soletrando. É igual falar. Márcio, soletrando. Como que o Hernandes fala? Certa feita. Certa feita. Não, eu gosto quando ele fala Certa a guiso de introdução. A guiso de introdução. A guiso da Cascavel? É o guiso. O guiso que você põe na... Eu também sou cultura. Quando vai pescar, você tá longe da vara, você põe um guiso, que é o... Faz... Quando balança aqui o peixe, pum, ele... Aí é guiso de introdução, ou seja, você tá querendo colocar algo ali pra chamar a atenção pra que a pessoa siga na tua linha de raciocínio. Eu conheço como anzol. Você tem que fazer Eu conheço como boia. Depois você tem que pegar esse vídeo e É a fazer boia que afunda, que avisa que o peixe tá... Não, é guiso. Você põe na vara, faz o barulhinho. Você tem que depois fazer um corte com isso, só o Black explicando o que é guiso de Perfeito, você introdução. podia agora ter feito isso olhando pra câmera. Todo mundo que ouve o Hernandes agora sabe disso, Sabe o né? que é guiso de introdução. Não, mas Muito bom. isso daí Eu também nunca pensei nisso. O Que que é o assunto que a gente tá tendo agora, a história de Deus. Uma outra pergunta que não é, igual você falou, não é inédita. O que existia então antes de Deus criar os anjos ou até mesmo o próprio universo? Ah, o Jardim Amanda. É muito grande, tem muito grande, tempo. Antigo. Muito Ixi. tempo. Maior bairro da América Latina. Não, tô brincando. Pensa porque assim, eu vou dar uma resposta, cara, muito baseada nas minhas experiências, no que eu vejo de E do estrutura, vídeo que a gente viu. né? Então, procura a resposta aqui. Procura a resposta no Google. Pergunta 32. Cara,
Eu imagino, sei lá, um descampadão assim, grandão, manja. Ele realmente tá imaginando a Amanda, cara, em E- 1995. Isso. Uhum, sem nada. Lá no barro do dilúvio. Cara, aí eu imagino uma estrutura social ali, mano. Sei lá, hierarquia de anjos, o pessoal trabalhando, sei lá, o menino lá compondo louvores lá, tal. Será que a gente pode também pensar que Deus criou para adorá-lo? Os anjos para adorá-lo? Tem isso também, Então, né? mas eu gostei desse lance do Gabriel que ele falou, porque Deus, ele compartilha conosco Não, da também, criatividade, também, isso aí do da Gabriel criatividade dele, para que nós possamos nos relacionar com a criação também. também. Manja? E, Acho que- assim, tentando responder a tua pergunta, é isso que eu penso. Mas assim, Acho que dá pra juntar tudo. pra mim tá tudo bem se não tiver resposta. Porque- Mas essa resposta eu acho que a gente não vai ter nunca. Então, É, aí essa- você tem que ficar firme na fé pra quando chegar lá você perguntar pro É filho Zé da isso. Maria. Aí você chega lá, isso. Jesus, Essa- ó, eu quero conversar com Essa você rapidinho. pergunta entra Vem aqui rapidinho. na nossa limitação, né? A gente Sim. não tem resposta pra isso. Não tem. Na verdade, até a gente tem uns vídeos aí que a gente viu, né? Que Sim. como que o... Eu não lembro quem que era o cara que fala sobre isso, né? Foi o... Foi o primeiro lá, o Lamartine. 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 Beijo, Lamartine. Você que tá assistindo aí, gente. Isso. Ele disse que é uma pergunta... Não é ele não. Não, Qual que é? é sim. Isso tá no material, se eu não me engano. Mas Que é uma pergunta que não faz sentido, porque se Deus é um ser eterno, sim. vamos entender o seguinte, a eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. A gente Já que dá é. tempo, a gente que dá o... Então, qual que é o primeiro versículo de Gênesis? No início. Deus criou. Céus e a terra. Certo. Existem... Uma coisa engraçada que aconteceu agora. A minha esposa chegou, só que ela não tá conseguindo entrar, gente. Mas não tem problema, pode deixar Parabéns, isso aí. Vanessa. Vanessa, Se você não tiver estragou. chovendo, pode deixar lá Isso, fora. Vanessa. Deixa eu dar um recado aqui pra. Aqui, ó, vem comigo aqui. Vanessa, você acabou de estragar Um o podcast que tava ficando muito legal. podcast que tava hypado. Mas pode seguir, Gabriel. Eu vou. Tô mandando um WhatsApp pra Tirou o minha esposa. microfone. Vou jogar Candy Crush. Então, o que é... O que eu ia dizer é o seguinte. Me fugiu o fio da meada, me ajuda. Que É uma pergunta que. não tem... Pergunta que é uma... Ah, verdade. gente, Acho que tava no material. Sobre e ser tal. atemporal Exato. Ah, a verdade. eternidade. Gênesis. Mas isso 1:1. tava no vídeo também. O cara Tava falou também. no vídeo. Gênesis 1:1. Então é legal porque, assim, esse versículo, ele coloca toda uma série de dimensões que Deus já criou. Então, no princípio, ou seja, Deus criou o princípio. tempo, sim. Deus criou a matéria, Sim. Deus total. criou tempo, matéria, são 5 categorias que tem lá. Isso é super interessante. Porque Deus criou o tempo ali. Porque o tempo existe pra quem? Existe pra nós ou pra Deus? Pra nós. Sim. Porque pra Deus não tem É. tempo. Cronos pra nós. Cronos pra nós. O tempo de Deus, Kairos lá, é completamente diferente. Se não tem esse tempo de Cronos pra Deus, então não faz sentido perguntar o que existia antes disso. Porque, cara, Sim. Já existia. exato, Deus criou o tempo ali. Então é meio filosófico demais, Mas é verdade. Mas tem é- coisas que. não é? A gente não. É umas perguntas que você fica divagando, É. e você não chega em lugar nenhum. Porque, cara, a sua pergunta ela tá com a concepção errada. Exato. Exato. E ainda que tenha a resposta, a pergunta de repente é tão absurda que a resposta talvez não satisfaz. Sim. Ou então não soma nada, porque Sim. assim, o que existia antes do clique? O que existia antes de Deus? Pô, Deus acordou de... Ó, dando sentimentos humanos, né? Pra Deus, né? Deus acordou de manhã e Deus foi lá na sacada e falou assim, vou criar um negócio aqui. Boom, Big Bang, Pronto. né? É, Não faz. Não. A pergunta tá errada, a Uhum. intenção tá errada, porque o que vai ajudar na minha fé? Eu, por exemplo, existem algumas matérias que pra mim não definem muita coisa. Escatologia, por exemplo. Cara, tem algumas coisas ali que eu discordo, tem milenistas, tem o povo São que é muitas mite, teorias diferentes, né? tem diversas teorias que pra mim isso gera muito mais distração do que qualquer outra Isso. coisa. Porém, vírgula, do tamanho do mundo, são discussões válidas, são Sim. perguntas válidas. Sim. Igual esse tema da história de Deus. O livro Caçadores de Deus, me fugiu o autor,
Me fugiu o vai autor. lá, Ele ia solta, falar de solta. novo um autor que a gente não Solta, conhece. esqueci, solta. esqueci, Ele tá não. inventando o Não. autor. Não, Brian Brian DeLarson. O'Connor. Brian O'Connor. Aí ele erra, ele fala o autor Paul McCartney. E vai falando. Vin Diesel no livro. Mas nesse livro, o Caçadores de Deus, é muito interessante você pensar que Deus, ele é um Deus que, como, né, o salmista já fala isso, Deus é verdadeiramente um Deus que se esconde. Mas, cara, tenhamos a curiosidade de levantar perguntas para que o Eterno nos responda no secreto, no conselho. Ele Sim. se esconde, você tá falando, ele se esconde, mas ele se deixa achar. Exato. Só que tem uma sacada do Luciano Subirá, acho que eu vi isso uns 4 anos atrás, eu nunca esqueci disso. Ele diz o seguinte, quando Deus ele se deixa achar por nós, ele tá escondido igual um pai que se esconde, o pai tá brincando de esconde-esconde com o filho, por exemplo, Ah, já vi. aí ele se esconde atrás da Muito legal, cortina, muito legal. ele vem aqui nessa cortina, se esconde atrás, deixa os 2 pés pra fora, e ele fala pro filho, pode vir! E é óbvio que o filho vai achar. Sim. Então Deus se esconde de nós da mesma forma. Se você procurar, você vai achar e Você vai achar acha. facilmente. Total. Mas continua, desculpa, eu interrompi seu. Seu Agora ele raciocínio. voltou pro que Na a gente verdade, É, não, é. não, eu vou voltar aqui. Agora, eu quero... agora ele anotou Vai achar, não, todos vai. os escritores Não, ele tá que a indo gente buscar não aquele escritor que ele conhece. esqueceu. Poxa, Foi. gente. Foi. Eu não vou achar, eu não vou achar. Eu queria, na É verdade... que nem as perguntas que, se a gente ficar perguntando muito ou ficar na dúvida, é que nem falar Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade? Trindade. Trindade é um tema legal. né? Trindade. Trindade é um tema. Muitos vai ficar ali coçando a cabeça, mas não é essa a intenção. É falar, ó, creia somente. Você vai. É. Eu lembro quando a gente fez um material sobre Trindade, Sim. né? Sim. A gente passa Nossa. 3 horas estudando Uhum. Trindade, falando sobre Trindade, pra no final da aula a gente chegar e falar assim. Vocês se entenderam? Mas, 3 em 1. A verdade é o seguinte, cara. Você vai morrer com dúvida de Trindade, Sim, porque é um apenas. mistério. É. Então Vai- tem coisas vai- que. Vai pela fé, rema na fé que Tem tá coisas tudo que é certo. bom a gente É, criar. Eu lembrei que eu ia colocar que você colocou das discussões de escatologia, por exemplo. Uhum. Tem algumas discussões que realmente trazem. Eu esqueci o que eu ia falar, cara. Você acredita nisso? A idade. É a idade, cara. A idade tá Eu não tomei meu chegando. medicamento hoje. Eu de Pai de verdade eu 3 esqueci o que eu ia falar, filhos. cara. Não tá Era sobre fácil, discussões, não era que ele Tá falou, deu preocupado clique. com o Israel que caiu do sofá. Tá com galo na testa. não. Nossa. Cara, eu esqueci Não fala mesmo. isso que a esposa dele chegou a interromper aqui. Cara, É. A Vanessa Vanessa, atrapalhou Como muito. assim? Vanessa desconcertou ele. discussão. Ai, Eu ia gente. falar sobre escatologia, sobre calvinismo e Não, tal. não, Mas não. tem discussão que realmente não. Lembrei. Eleição. Tem eleição. Tá. Tem discussão Lula ou Bolsonaro? que realmente não. É, Tô é brincando. saudável. Não, para. Vamos falar sobre calvinismo versus arminianismo. Arminianismo. É uma discussão legal pra quem é convertido, uma discussão legal pra quem, cara, você já tá um pouquinho mais ali na frente e tal. Agora não é uma discussão que evangeliza ninguém. Eu tenho Sim. uma história muito legal com isso. Eu não lembro o ano, mas nós fomos no Rio de Janeiro. E toda vez que eu falo que eu fui no Rio de Janeiro pra algum carioca, pô, tu foi lá no Rio aí, pô, tu viu. Aí eu falo dos viu lugares que eu fui, Cristo? ó, nós fomos num lugar chamado Quilômetro 22, nós fomos numa comunidade chamada Sem Terrinha, nós fomos em Chatuba de Mesquita, nós Top. fomos em... Como que era o nome? Era a favela da... Poxa, Tu não cara, foi em Copacabana por quê? o maior lixão a céu aberto, Gramacho. Gramacho. E eu não lembro, e tem um outro lugar que nós fomos também. E aí quem conhece o Rio mesmo, Gabriel, eles falam assim, pô, você não foi no Rio, pô, tu não foi no Rio não, cara. Tu não conheceu o Rio. Pô, tu só viu desgraça, mané. Cara, nós fomos no Rio pra trabalhar. Com propósito. E o que eu vi lá, né? O Daniel, ele foi conosco. Eu sempre quis fazer isso. Beijo, Daniel, você que tá assistindo a gente. Realizei um sonho agora. É pro Daniel do Vila Real. É o Daniel Araújo. É. Daniel. Eu e o Dani, nós estávamos lá conversando, tal, não sei o quê. E, cara, aí teve um momento assim que eu virei pra ele e falei, Dan, acho que aqui não vai dar tempo de ter momentos assim, devocional, particular. Acho que aqui não vai dar pra gente ter um momento de oração sozinho. Uhum. Acho que não vai dar não, cara, pra usar as técnicas de livros, de não sei o que, cara, porque aqui é no bigode. É valendo. Aí me veio a frase, e essa frase, pô, não é de ninguém, cara. Armínio e Calvino não sobe a favela pra pregar, filhão.
Não sobe. Não sobe, com Porque o ali- muro atrás cheio de ali- nego armado. Ali é o Evangelho 2.0. Esquece isso. O Ariovaldo Ramos, ele faz uma pergunta muito legal sobre essa questão de eleição. Ele traz um desastre onde uma grande quantidade de mercúrio foi despejada na Terra, e aí mulheres tomaram essa água, e os seus bebês, aparentemente no ultrassom, eles estavam saudáveis, mas assim, pasmem, né? Vocês que são pais, talvez isso seja muito mais indigesto de ouvir. As crianças, elas nasciam todas com as tripas para fora, sabe? É muito louco isso. É como se a pele ali, o costelinha ali, não tivesse formado a criança. Uhum. A criança nascia com as tripas todas para fora. E aí o Ariovaldo, ele fala o seguinte, ele fala, vai você que acredita nessa eleição, falar que olhar no olho dessa mãe e falar assim, o teu filho, ele não foi escolhido por Deus para nascer. E é por isso que ele nasceu desse jeito aí. Simples, sabe? Então, por exemplo, touché, calvinistas, uma salva de palmas, amamos Armínio e tal, mas, mano, no que isso vai colaborar, corroborar com o avanço do reino? No que isso vai eu ter mais curiosidade para saber mais sobre a história de Deus? Uhum. Para que eu saia da cadeirinha do centro ali oh Deus, senta aqui é o teu lugar, aqui eu quero ouvir. Conta pra mim a história aí, como é que era. Sim. Tem igual a gente tá falando, tem discussão que não salva, né? Tem discussão que a gente infrutífera. fica infrutífera. Sim. Tem outras discussões, no entanto, que fazem com que a gente conheça um pouco mais, porque, veja bem, se você entendeu, por exemplo, se você entender um pouco melhor como que o inimigo trabalha na sua vida, fica mais fácil de você vencer as ciladas do inimigo, certo? Sim. Total. Bom ponto que você tocou, Gabriel, que tem o livro do C.S. Lewis, né? Eu ia falar desse livro. Cartas ao Jovem Aprendiz. Cartas ao Jovem Aprendiz. Tem uma certa parte do livro dele que ele fala que se a gente soubesse que o diabo estaria cruzando a esquina, a gente conseguiria evitar muita coisa. Vixe, Sim. credo. E é justamente um intuito desse, né, com um viés desse, da gente vir para uma discussão, por exemplo, para falar de Lúcifer. Sim. Pô, vocês podiam estar falando de inteira santificação, vocês estão falando de Lúcifer. Sim, mas, cara, a gente vai conseguir, através de uma discussão saudável, através de uma aula montada, entender um pouco melhor como que as coisas funcionam, para entender coisas que, de repente, a gente não... Até aqui a gente nunca entendeu. Porque E nem, a nunca gente- se perguntou também, Ou né? nunca Sim, se perguntou. Nunca, porque assim, que nem eu falei no começo, a gente sabe de Gênesis pra frente. O que você sabe de Satanás? Ah, caiu do céu lá um anjo lá que ser mais que Deus, que sentar no trono e caiu. É isso, Só. acabou. É. E aí tem um... E que tem tenta o a gente todo é, dia. E tem um Satanás Sem aí que tenta contar- a gente todo dia. Sem Não, mas... contar que E aí? é interessante porque quando Lúcifer, a gente já falou aqui, né? O Rodrigo falou a palavra orgulho, que acho que é a palavra-chave pra gente falar de Total, de sim. Lúcifer, de Satanás, né? Que foi o orgulho dele que consumiu ele, etc. Ele se sentia bem, se sentia legal e tal, que ele se deixou tomar pelo orgulho. Cara, qual que é uma das maiores dificuldades que nós, como seres humanos, temos na vida? Quando tá tudo bem, tá tudo O tranquilo. orgulho. Não, orgulho? Não precisa de É a Deus, tá mesma tudo certo. coisa. É. A mesma, tá tudo bem, que você sente o tal, cara. Vou na igreja Pra que só no eu- domingo. Eu vou na igreja só no domingo, Não, e e tem depois gente eu que nem diminuo uma vai. vez a cada 15 Tá tudo dias. certo. Você pode ver que se for falar de Deus para as pessoas que têm dinheiro, para as pessoas ricas, elas vão falar assim, pra quê? Pra quê? Eu não quero, não preciso de Deus. Eu já Então, tenho já tem tudo. tudo. Aí Não entra, preciso. entra o que eu falei lá no começo. A igreja também não ensina, cara. Traz um milionário aqui, cara, e fala do amor de Cristo pra ele. Trava. Porque, mas Mas o Gabriel e já a sua conhece. saúde? E a sua Não, o Gabriel, pra quem não sabe, o Gabriel é a única exceção, tá bom? Ele não De entendeu. rico, Eu não sou Ele milionário. não de rico e entendeu. de milionário, né? Enfim, Eu não entendi. traz um ricão lá, cara, e prega pra ele. Não, mas, cara, tua segurança, não sei o quê. Não, mas eu tenho um carro blindado, eu tenho uma equipe de seguranças particulares, tenho cerca. Não, mas e a sua saúde? Cara, eu tenho o plano XPTO lá, que cobre tanto, não sei o quê, não sei o quê. Aí você, pô, cara, realmente você não precisa de Deus, não, sabe? Então, você desaprende a alcançar a criação, o homem, o ser humano, a mulher, a criança. Você deixa de olhar
para aquilo, né? Que mais importa, que é o que o Gabriel falou agora há pouco, cara, que é você enxergar para tudo e para todos e entender assim, cara, Deus ele criou tudo isso, o cheiro de Deus está em todas as coisas e ele quer que nós nos relacionemos uns com os outros, que temos bons encontros, boas trocas, boas partilhas, boas discussões, tudo em favor do nome dele. É que a gente acha que o dinheiro preenche, né? A gente acha que riqueza nos preenche. Então a gente acha que as pessoas que têm mais dinheiro, elas são contentes. Cara, eu já tive amizades com pessoas que você não consegue encontrar um defeito na vida do cara. O cara tem uma boa aparência, é solteiro, jovem, tem um carro espetacular, top, mora bem, tem todas as regalias que um cara solteiro de 25 anos pode ter. E no final do dia, cara, o cara chega do trabalho, um ótimo trabalho, com um ótimo salário, e ele chega, senta sozinho no sofá, e ele mesmo reconhece que assim, cara, isso aqui não me preenche, eu não... Só bad vibes. Eu já vi um cara desse já olhou pra mim e falou assim, cara, o que eu queria mesmo era ter uma família igual a sua, 2 filhos, porque isso aqui não me preenche, mas a gente acha que essas coisas, elas Vão preenchem, né? preencher. Tem até um exemplo de um recente exemplo de conversão, que é o Thiago Nigro o Primo Rico, né? Uhum. Eu recebi isso aqui no ponto eletrônico, a minha esposa mandou um WhatsApp pra mim com essa informação. Parabéns, Vanessa. Agora a Vanessa chegou, tá, pessoal? Obrigado. Ela tá ali no fundo ali. Ela chegou. Olha que ela escreveu pra mim. Ele se converteu porque começou a ler provérbio. Olha, tá um roteiro inteiro aqui. E é muito isso, porque, cara, o que falta na vida do Thiago Nigro, gente? Vocês sabem quem eu tô falando, né? Sim. O cara, mano, o cara é rico, o cara é boa É o pinta, ídolo do bonito, meu cunhado. jovem. É o que eu lembrei aqui de uma notícia que eu até pesquisei aqui, eu achei. É o bilionário mais rico de Singapura. Teve uma reportagem que ele colocou que disse que nenhuma riqueza ou bem material pode completar o vazio que apenas Deus preenche. Philip NG e seu irmão Robert valem 12,1 bilhões pelo controle da FAR, né, organização, a maior proprietária privada e promotora imobiliária de Singapura. O que eu descobri, ele falou, o que eu descobri é que todos nós estamos quebrados. Todos nós temos uma peça faltando. E para mim, descobri que a peça que faltava era Deus, através de Jesus Cristo. Disse que Philip em um vídeo postado no Instagram. Então a gente vê que realmente você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas o tudo não é o seu dinheiro, é Deus. E duas realidades distantes que falam a mesma coisa, né? Thiago Nigro aqui, o cara lá em Singapura. Convergindo Sim. pra mesma coisa. É claro que quando o cara tem muitas coisas ao seu dispor, às vezes ele sente mais dificuldade de reconhecer que ele... É mais difícil de abrir mão, né? É mais difícil de abrir mão do mundo, né? Quando você tem... Sim. É porque se você for ver assim, a maioria das pessoas que se convertem é na onde? É lá no poço. Daí você vai falar pra uma pessoa dessa, que tem dinheiro, que tem tudo, Não precisa de nada. tem a hora que quer, faz o que quer? Deus? Pra que quê, né? Deus? A pessoa luta contra esse sentimento até... É que Deus ele... Deus é um ser misericordioso, né? Ele vai Ixi, apertando, vai não. apertando, vai Deus apertando, vai é. apertando, até que a pessoa não aguenta, a pessoa espana. O meu próprio processo de conversão, o meu e da Vanessa, foi muito parecido com isso, porque aparentemente a gente tinha tudo aquilo que a gente precisava. Então eu tinha um bom emprego, a Vanessa tinha um bom emprego, a gente tinha um filho saudável, etc e tal. Mas aos poucos... E Deus é muito inteligente nisso, cara. Ele é muito sábio nisso. Ele vai tirando algumas coisas, né? Sim. Ele vai te desmantelando Tem aos coisas que ele não poucos. tira tudo. Tem coisas que ele não tira. Mas, cara, quando eu vejo uma vida de um cara que tem tudo e não se converte, eu penso que a pior desgraça que pode acontecer na vida dele é ele continuar tendo tudo. Sim. Continuar tudo bem. Sim. Pior desgraça, porque parece que Deus olhou e falou assim, cara, então vai lá, você quer viver tua vida? Vamos ver até onde você vai. Agora, quando Deus proporcionalmente vai removendo, vai pressionando, vai tirando, então o cara não resiste. É que ele sabe com quem Sim. ele lidar, né? Tem Sim. pessoas que ele não precisa tirar tudo e vai tirando aos poucos, a pessoa já reconhece. Mas tem pessoas que não, tem que tirar tudo para ela poder reconhecer. Ainda nesse assunto, mas voltando um pouquinho para esses temas, e também assim, chegando bem pertinho aqui do fim, Gabriel, eu queria que você nos contasse quais dessas 4 aulas, assim, que a tua expectativa tá hypada, tá nas alturas, tá Lá em assim... cima. Cara, assim, vamos lá. Essa aula aqui vai gerar polêmica
E essa aula aqui, cara, vai gerar muitas Bagunçar dúvidas. a cabeça da galera. É, cara, eu vou explodir a cabeça de vocês. Eu tava pensando como que a gente ia convergir pra isso. Pra algo que apontasse para as próximas aulas e tal. Você fez um negócio perfeito, cara, mas Maravilhosamente. você valeu cada centavo do investimento que eu fiz na tua vida. De nada, pessoal. Sou um Viu aí? jogador bem pago, é isso. Jogador caro, né? Eu sou o melhor. Eu acho que, é assim, nós, obviamente, a gente tá numa conversa saudável, descontraída, então a gente tinha um tema, né? Sim. O tema da nossa primeira aula. E a gente, por vezes, a gente foge desse tema, mas eu acho que isso é muito saudável, porque a gente tá numa conversa. Isso aqui não é uma aula, uma lousa, a gente vai falar. Não. Isso aqui é uma conversa, cara, e a gente pincela daqui, pisa ali, depois a gente volta, depois a gente Sim. pisa ali, depois a gente volta. Quem dera se a gente tivesse 3 horas pra ficar aqui. Pode crer. Então, agora, voltando pra isso que você falou, eu acredito, cara, que relembrando da cronologia, né? Então a gente tá falando hoje sobre antes da criação, Sim, a queda de Lúcifer. queda de Lúcifer e tal. E é até interessante a gente segurar, eu percebi a gente segurando um pouco o assunto, por exemplo, para não falar da criação do homem, de Adão e Eva. A gente poderia Sim. começar a falar de Adão e Eva. Não, Uhum. não vamos falar de Adão e E Eva. Lilith, existiu Lilith, Gabriel? Lá vem. Não, cara. Lá vem. Existiu uma terceira mulher naquele lugar? Vamos começar, aí a gente vai Não dá ideia, não A dá gente vai ideia das falar perguntas, sobre- não dá ideia. A gente vai falar sobre Adão e Eva na próxima aula, a entrada do pecado no mundo. E quando o pecado entrar através da serpente, né? Sim. A gente vai ver qual que foi a diferença, né? Por exemplo, Lúcifer pecou por conta de uma tentação interna, né? Por conta do orgulho. Do orgulho E interno pra dele. você ver a queda de Eva, foi também através disso. Ele usou a mesma forma. Mesma forma. Porque, ó, orgulho que ser maior que Deus. Qual que foi as primeiras palavras que ele disse pra Eva? Exatamente. Você vai conhecer do bem e do mal. Igual Deus. Você vai ser como exatamente. Deus. Você entendeu? Então o orgulho ali continuou. Mas a diferença é que daí ela foi foi um fator externo, né? Sim. Foi um fator externo, porque Uhum. E aí, depois disso, o pecado entra, daí o pecado traz um problema duplo para a humanidade, né? Que, ao mesmo tempo que o pecado condena todo mundo para a morte, porque o pagamento pelo pecado é a morte, Sim. o pecado também corrompe a carne. Então, a partir daquele momento, todos nós passamos a ter uma nova matriz, né? Que a nossa matriz era Deus, agora a nossa matriz é Adão. E aí a gente passa a ser corrompido, digamos assim. Corrompe a comunhão com o Corrompe Senhor. e tal. E aí, Uhum. a gente vai falar disso numa segunda aula. Aí, numa terceira aula, cara, a gente vai começar a falar sobre o Plano Emanuel. E aí, quando você pergunta, pô, qual que é a aula? Eu acho que é essa aula. Porque essa Plano aula Emanuel. do Plano Emanuel é o seguinte. Deus, ele olha pra essa situação e ele fala assim, tá bom, agora tá na hora de colocar em prática o meu plano. E aí começa Vixe, o plano. moleque. É aí que vem. É, É aí que vem. é aí que vem. Já Aquele imagina que cai do cenário céu. de guerra. Já imagina Aquele que há de vir. piloto de Fórmula 1. Emmanuel Plan. Tá ligado? Já imagino coisa séria. Então, eu acho que essa aula apesar da aula 2 ser muito interessante, essa terceira a gente vai falar sobre esse plano Emanuel, vamos falar de Abraão, Isaac, Jacó, a promessa de Deus vindo através do Messias, e acho que isso é muito bonito, né, cara? Um Sim. plano, eu gosto muito daquela música do Renascer, né? O plano perfeito, e tal, Sim. porque é um plano Nossa, perfeito, Sim. não é um plano B, Não é o plano perfeito. é o plano perfeito. Só que aí que tá. Aí tem a quarta aula, que a gente vai falar sobre glorificação. E a gente perde muita oportunidade de falar sobre glorificação, cara, porque a gente fala muito. Eu acho que glorificação vai ser onde a porca vai torcer o rabo. Eu acho que ainda fala menos do que o começo, do que essa aula. Fala menos. Eu acho que fala menos do que essa primeira aula. É porque a gente fala pouco. Hoje em dia a gente fala Quebrei o pouco. microfone. A gente fala pouco sobre a volta de Cristo, né? Sim. A gente tá interessado mais em falar sobre como a gente pode ficar rico aqui. Sim. Melhor A gente aqui. tá mais interessado em falar sobre como a gente pode prosperar aqui Arrasta pra cima, do filhão. que falar sobre como vai ser lá. É. E aí, o nome que eu dei pra essa quarta aula. Alguém lembra? Vocês lembram? Vocês não lembram, né? Vocês não vão estar aqui semana que vem. Por favor. Faz Quem isso lembrar com a vai gente, tá? não? Quem lembrar vai estar? Calma aí. Deixa eu Valendo. abrir aqui. Valendo! Aí, ó. Eu recebi informações Recebeu aqui. no ponto. Me mandaram Você recebeu aqui, no me mandaram- ponto? Me recebi Rodrigo no é ponto aqui, ó. Não Recebi vale no isso, ponto tá? aqui. E é uma música que toca muito na igreja, um louvor abençoado. Plano perfeito? Não, Não, esse é a Não. terceira. Ah, essa é a terceira, é isso. aquele que você Qual? se deixa.
Eu recebi a informação aqui que... Além do Rio Azul. Ah, é. Ah, Nossa, é mesmo. Não é a Lagoa Azul, viu? Não Não é vale, a Lagoa não- Azul. Não é vale, além por quê? dela. Porque esse daí eu sei que porque você colocou esse eu não vou título. explicar aqui. Eu já Tá, expliquei não, isso um monte de vezes, todo não mundo vou já falar de sabe. novo. Todo mundo já sabe. Então, Mas o Mas fato é por isso, né? Essa música nos lembra, cara, como vai ser espetacularmente melhor quando Jesus voltar. E a Sim. gente esquece disso, que a gente não fala sobre isso. Exato. Era pra gente falar só sobre isso, cara. Grava sim. na eternidade os meus... Grava na eternidade. em Como vez é da que é? gente se preparar, em vez da Grava gente nos meus falar olhos pra a se eternidade. preparar pra isso, a gente fala muito pra se preparar pra cá, sendo que o Tá se nosso preparando pra plano cá. é Exatamente. lá, A é gente já- além, é A além. gente vive A gente como faz se planos aqui. aqui fosse Fosse eterno o nosso eterno. e o eterno fosse, sei lá, Ah. não sei quando vai chegar isso aí, se chegar um dia. É. E aqui é eterno. Aqui a gente vai Exato. viver pra sempre. E aí nós profanamos algo que não deveríamos, né? Eu gosto muito. Eu ouvi uma explicação sobre profanar que é muito boa, cara. É simples. É você tratar algo santo, algo importantíssimo como algo comum. Tá ligado? Os utensílios da casa lá dos filhos ali, os moleque travesso lá. Pra eles eram uns bagulho normal. Manja? Pra eles eram coisas assim, normais, assim, do dia a dia. Mas, mano, eles entravam e usavam utensílios É o que o pessoal Uhum. tem feito separados e reservados. É isso mesmo. Eu acho que é aí que vai pegar fogo, Gabriel. Eu acho que é isso que vai ser interessante. Então, acho que a gente já chegou no fim da nossa discussão. Eu acho Top. que deu pra. Faz o fechamento olhando pra câmera, Gabriel. Por favor, O Brasil todo por vê favor. você. Câmera Nosso 4 aqui, rosto. corta pra mim. Eu tenho Câmera muita 18, nós dificuldade. temos 38 Maravilhoso. Hoje câmeras ele até aqui colocou o óculos. no nosso Mas estúdio a aqui do Mão que 18 Resgata. corta pro Gabriel. Acho que se eu pudesse Gabriel. dizer alguma coisa. pra Câmera 38, vai, eu Gabriel, é com queria dizer o você. seguinte, Vanessa, Não, tô brincando. Não. Tira o microfone, tira o óculos igual o Clark Kent É. e faz E a. foca no olho, claro. Corta Ainda pra bem mim, que- fala assim, fala faz um pra ele, encerramento corta pra bem mim. legal. Ainda bem que eu tenho isso, porque a minha orelha é muito grande, né? Tá ligado? É isso Não aqui tapa? que tampa a minha orelha. Ah, tá. Tá, Não, mas você É, tá tranquilo. quase não tampou. Agora imagina o Tô Black brincando. usando um desse. Não. Não dá, é uma Ele salva não pra quis. O você. Só charme- pra todo mundo saber, ele não quis usar o fone. Por quê? Porque o chegando muita charme dele pergunta. aqui é o cabelo. chegando- É o cabelo. Tá chegando bastante É o pergunta aqui cabelo. no Twitter. Eu vou colocar pra vocês É o verem. cabelo, mas vai dar? Ah, Nossa. não entra. Não Toma. entra. Não, entrou, sumiu. entrou. Sumiu, você tá de fone? Sumiu. Aí, ó. Vamos lá. Você que tá nos assistindo, eu não tenho certeza ainda se você tá assistindo isso antes ou depois da nossa primeira aula, seja como for. O intuito disso aqui é te motivar não a somente continuar assistindo esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui com muito cuidado, né, com muito carinho, mas a frequentar a aula. Não faz o menor sentido você assistir essa discussão e você não ir nas aulas presenciais, porque é lá que nós vamos conseguir dosar esse conteúdo também da forma correta, com o tempo, né, correto e tal. Então, tudo isso aqui é para te motivar a estar conosco lá, né? E obrigado, gente, pela É Verdade. presença Tamo de junto. vocês. Pra nós Obrigado é um mesmo. Bola. Bola. prazer estar aqui nesse, Bola, subiu do bola. nesse bate-papo aí que Mas foi muito creio legal. que vai ser top demais essas aulas aí. Que nós possamos não perder nenhuma, né? Em nome de Tranquilo. Continuar Jesus. crescendo, né? Agora ia ser legal Isso se aí. ficasse mudo e a gente continuasse conversando aqui. Isso, Não, não. Falar com o menino da edição. Menino da edição, que é o nosso amigo aí. Ele esqueceu o nome, ele falou É. o nosso amigo. Esqueci porque o nome. ele Como é que é o nome esqueceu dele? Como é que é o nome? Edgar. Edgar, faz o seguinte. Multa, preto e branco, sobe e deixa acontecer. É isso. Tá bom, pessoal? Beijo no seu coração. Isso aí. Semana que vem voltamos com mais.